Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Cíntia do Empodera, sou terapeuta quântica, sou facilitadora de barras de Access, Access Facelift e de Theta Healing. E estou aqui hoje para falar para vocês sobre uma ferramenta muito importante do Access chamado IPOV, que na verdade é um interessante ponto de vista, ou Interesting Point of View, né, em inglês. Que na verdade o Access fala um pouquinho sobre isso, sobre pontos de vista, sobre julgamentos, e sobre como é que essas coisas atrapalham a nossa vida. Eu espero ser uma contribuição para vocês hoje. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre isso. O que é um ponto de vista? Um ponto de vista para o Access é quando a gente tem uma ideia formada sobre alguma coisa, pensando num exemplo assim bem extremo, Imagina que a gente pense assim, uma mulher que se veste com roupa muito justa, com roupa muito decotada, ela não presta. Ou então uma pessoa que é muito calada, ela é uma pessoa fraca, uma pessoa passiva, por exemplo, Então a gente forma algumas questões que a gente tem uns preconceitos sobre algumas coisas. Então o que acontece, Quando a gente encontra uma pessoa com essa característica que a gente está falando, ou uma mulher com uma roupa muito justa, ou uma pessoa com uma personalidade mais calma, mais tranquila, a gente logo vai pensar, no caso da mulher, essa daqui não presta, a fulana de tal não presta, a pessoa tal lá, ela é fraca, ela é passiva. E às vezes a gente não dá a oportunidade de ver o que é aquilo, Quando a gente pega aquele nosso ponto de vista e a gente coloca ele em alguma pessoa, algum objeto, alguma coisa, a gente está criando um julgamento, Quando a gente pega e a gente julga alguma coisa, Então o que acontece? Quando a gente faz esse julgamento, é como se a gente criasse uma barreira entre a gente e aquela pessoa, Então o que acontece? Quando a gente cria aquela barreira, a pessoa deixa de ser uma contribuição para a gente para de receber daquela pessoa, porque todas as pessoas, elas têm algo para contribuir para a gente, Todas as situações têm algo que podem contribuir para a gente. A gente pode receber energia, receber muitas coisas boas de todos, só que quando a gente faz isso, a gente faz essa separação, fica você lá e eu aqui, e não tem uma troca. E quando isso acontece, a gente simplesmente bloqueia esse fluxo de energia do universo, Então, quando isso acontece, quando a gente começa a ter consciência, a gente faz o curso de Access, a gente começa a entender como é que é a filosofia e como é que são as ferramentas, a gente começa a perceber que, na verdade, tudo é um ponto de vista, é um interessante ponto de vista que a gente tem sobre as coisas, Na verdade, essas ideias que a gente tem pré-concebidas, elas são interessantes pontos de vista. Então, quando você começa a se observar, a se autoconhecer um pouco mais, você começa a perceber que você tem muitos pontos de vista. E o interessante é exatamente usar essa ferramenta, Quando você perceber que você tem um ponto de vista sobre alguma coisa, você usa a ferramenta, Que interessante ponto de vista que eu penso isso, Ou então, que interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E aí você transforma aquilo, você reduz aquilo que você está pensando, aquele seu pré-julgamento, em somente um ponto de vista. Da mesma forma, quando alguém está te julgando, você começa a ver e falar para essa pessoa, internamente, não precisa falar explicitamente, que interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Na verdade, significa que você tem esse ponto de vista e não necessariamente eu tenho esse ponto de vista. Que são duas coisas separadas. Porque você tem esse ponto de vista, porque você está me julgando, não necessariamente eu preciso comprar isso. Se for algo que me sirva, eu tenho essa escolha, isso é uma coisa que me serve, ok. Eu até posso trazer isso para mim e criar em cima disso. Eu não preciso ser exatamente aquilo que a pessoa está falando. Mas a partir do momento que eu não acho que aquilo não me serve, que interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista, porque isso é seu, isso não é meu, e eu não preciso comprar nada sobre isso, Então, quando a gente começa a diminuir as barreiras entre a gente e as pessoas,
né? E também começa a não comprar os pontos de vista das pessoas, a gente começa a perceber que a gente começa a receber muito mais. Tudo vira uma grande contribuição na vida da gente, porque sempre as pessoas, sempre as coisas têm alguma coisa para oferecer. Basta a gente estar aberto para isso. Né? Um lugar tem algo a oferecer, né? Se você chegar num lugar e você já fala, nossa, que lugar imundo, que lugar horrível, você já está colocando uma barreira ali e de repente você poderia ter ótimas surpresas com aquele lugar e você não tem porque você já colocou uma barreira, você já fez um julgamento e você já se distinguiu daquilo, você já se fechou para receber. Então é treinar esse não julgamento, é você se abrir para tudo aquilo que você pode receber de tudo. Dos lugares, das pessoas, das situações, do universo. Não julgar nem aquilo que você está recebendo do universo, as respostas que o universo te dá. Receber, simplesmente receber. Tudo começar a ser uma contribuição na sua vida. E a partir do momento que você começa a receber muito, você tem muito a dar. Né? Você começa a também receber riqueza, você começa a receber abundância, você começa a receber muitas coisas. Né? E você começa a ter isso com fluidez na sua vida. Então, gente, é um segredo, né? É uma dica que eu dou para você. Baixe as barreiras, pare de julgar, comece a observar os pontos de vista que você tem, ria dos seus pontos de vista. Que interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. E aí começar a baixar barreiras de você mesmo com você mesmo. E aí você vai começar a perceber que o fluxo das coisas vai começar a ser muito interessante. Você vai ser contribuição e você vai receber contribuição também. Eu espero ter sido uma contribuição para você hoje. Um beijo grande, beijo da Ruiva.